É, quais que você acha que são os principais problemas, né, do pensamento moderno e também das ideologias modernas que surgem, né? Olha só, Rasta, em primeiro lugar, na faculdade eu até tive um pouco de aula de antiga, tá? Eu tive o Sofista e o Parmênides de Platão, no primeiro ano, quando eu li o Sofista, eu falei, tá, isso aqui é filosofia. Eu já identifiquei. Depois eu tive a Caralho, Metafísica de Aristóteles. Parmênides é um pardieiro, né? Devia se chamar pardieiro esse texto aí. Parmênides, eu lembro que eu não entendi nada, mas o diálogo sofista eu adorei. Parmênides eu fiquei Uhum. perdida, mais perdida que 19 anos, não sabia nada. Né? Sabia nada, Uhum. 18 para 19 anos. Agora, o sofista eu já adorei aqui, eu fiquei louca. Tanto que é um dos meus diálogos favoritos até hoje. Li umas 10 vezes. O Fedro, o sofista, estão nos meus. Agora, quando eu tive a Metafísica de Aristóteles também, eu entendi o realismo. Depois eu ainda tive São Tomás, com um professor que era um ex-franciscano da São Bento, professor da São Bento, que era muito bom em São Tomás, né? Então eu ainda tive e lia muitos antigos, porque eu gostava e tal. Então, já na faculdade, eu já consegui entender que os antigos tinham bom senso e os modernos eram loucos. Mas a descrição que você fez é perfeita, porque o que acontece na modernidade, que é o problema principal, é a troca do ponto de partida. Os antigos realmente são realistas, mesmo Platão, que é um realista espiritual, realista, ele parte do real. O real é o parâmetro para o pensar. Na modernidade, o parâmetro para o pensar é o sujeito do conhecimento, é a cabeça, é a mente, né? Tanto que eles transformam a metafísica em epistemologia. A metafísica do Descartes, as meditações metafísicas, é epistemologia disfarçada, com vocabulário de metafísica, entendeu? Então, o problema da filosofia moderna, que é o mais grave, é a autorreferencialidade, que não é um problema da filosofia moderna, é o problema de Lutero mesmo, né? Se você pegar o Lutero, que ele cria uma religião antropocêntrica, Eita. a mentalidade moderna é toda igual. Então, eu sempre falo para meus alunos, eu começo com Ockham, depois a gente tem que ter Lutero um pouco. Porque eu falo, vocês têm que compreender que o problema é que o Lutero teve um impacto absurdo na Europa, e aí essa ideia de religião antropocêntrica e o surgimento de uma filosofia que é pior ainda, é autorreferencial, no sentido mais literal do termo, entendeu? Isso é uma questão de mentalidade geral. Só que os caras, quando fazem isso na ciência, ainda se salva, porque se salva, vou explicar como. A filosofia moderna, em termos de voltar-se para o real, o Francis Bacon fala, vamos parar de falar da gente e olhar para o real. Ele não acredita na inteligência, ele é nominalista, ele acha que a inteligência não é suficientemente boa para entender as coisas como são. Ele acha. Mas ele entende que por meio do experimento, de forçar a natureza, aquela história, a gente consegue extrair, fazer a natureza falar, fazer experimento e ter domínio. Porque o problema, a filosofia moderna tem duas características principais. Primeiro, ela é autorreferencial, a base é o sujeito, tudo tem que se curvar ao homem, e, obviamente, o objetivo do conhecer não é a felicidade, é o poder. Tá? Esse é o segundo pilar da filosofia moderna. É o ser humano partindo de si mesmo e o objetivo do pensamento é poder. Tá? Então, e por isso que o Francis Bacon, para mim, é um cara assim, projeto moderno é a filosofia dele. Você entende todos os problemas e algumas coisas boas, né? Que se convertem em problemas porque a parte moral é problemática, né? Que a bomba atômica, puxa, tem um saber científico, e tem bomba atômica. Assim, não tem muito por onde escapar. Sim, Mas, de qualquer sim. forma, os dois pilares que são os problemas é a autorreferencialidade, que é igualzinha à religião luterana, eu falo para meus alunos, a religião de Lutero, na verdade, é a sensibilidade moderna travestida em religião. A sensibilidade moderna, ela é anticatólica porque ela não é teocêntrica, ela é antropocêntrica, né? Então, o Lutero é o que encaixa ali. A impressão que eu tenho é que Lutero é um cara do seu tempo, é um cara ele não é ele as circunstâncias, ele é as circunstâncias, a religião que ele inventou é a expressão das circunstâncias da época, né? No plano espiritual. E aí isso se espalha, e aí você tem todas aquelas filosofias autorreferenciais, cujo ápice de loucura, as pessoas acham que é Kant, eu acho que é Hume, mas realmente Kant ele força porque ele leva o Hume a sério. O Hume talvez estivesse brincando, então a gente nunca vai saber. Talvez ele não estivesse falando sério, porque é muita loucura. Quando eu vou dar Hume, eu falo, aperta a camisa de força, me acompanha, vamos lá. Porque o cara reduz a inteligência e a imaginação. Aí não tem o que fazer, ele vai chegar nas conclusões que ele chegou, entendeu? É um erro, né? Você tem que pensar faculdade perceptiva, imaginativa e intelectiva.
Se você não separa, se você não entende que razão não é o mesmo que a imaginação, que não é o mesmo que percepção, você não vai entender como a gente se conecta ao real. Se ele acha que razão é o mesmo que imaginação, tá, cara, você vai ficar preso dentro de si e nunca vai chegar à unidade, né? É óbvio, né? E aí o Kant foi lá e acreditou nele, falou, não, mas a gente faz ciência. Como resolver? É porque a objetividade está na nossa cabeça, a gente projeta o real, e é o real que gira em nós, ao redor do nosso ser, e não nós. Então, é o in my mind, né? É o in my mind. Total. Então, assim, agora, do plano da ciência, se você pensar, método experimental, matemática como instrumento e lógica proposicional, que é o desenvolvimento daquela lógica binária do Ockham tosca, mas desenvolvida pelo Leibniz, virou um recurso fora de série, base da computação. Esses 3 componentes, que são as bases da ciência moderna, que é uma ciência que se volta à produção tecnológica para ser base de tecnologia, funcionou? Funcionou, mas esse é o ponto, ela funciona. O interesse não é falar sobre o real, é dominar o real mesmo. Agora, o preço que a gente paga por ter como dizia o Francis Bacon, os confortos nesta vida, que é a tecnologia, o preço que a gente paga por isso é o enlouquecimento sistemático, porque a gente perdeu realmente a conexão com o real e todo mundo perde o bom senso. E aí as pessoas vendem fórmulas de bom senso, aí vira essa zona em que a gente está vivendo hoje. Aquele famoso amor à sabedoria, tipo, se foi, já né? Era. Se foi, e Marx é só uma consequência da modernidade. Sim. O pessoal acha que o Marx é uma consequência do pensamento moderno, né? Porque se o Francis Bacon e Francis Bacon e Hobbes era o secretário do Bacon, né? Os dois ali, se eles já deixam muito claro que o centro, o objetivo maior do pensar é o poder, aí você pega e vê o Marx, já pensamos muito, vamos agir sobre ele. Não é nada demais. É só a expressão sociológica com aquela base hegeliana, misturada com materialismo filosófico, mas o espírito é o espírito moderno. Tanto que se você pegar como é que os comunistas marxistas administraram a União Soviética, modernos até a raiz, os caras queriam secar lago, abrir canal, entendeu? É a remodelação da natureza para que o domínio do homem prevaleça sobre a natureza, e aí você se pôs no lugar de Deus, entendeu? Não tem jeito. Quando o homem se põe no lugar de Deus, não estou nem dizendo se ele faz isso por mal, por engano, tal. Mas toda vez que um homem faz isso, as coisas vão dar errado, entendeu? Não tem muito por onde escapar. A gente tem que olhar isso até com uma certa misericórdia. Sempre que o homem se coloca no lugar de Deus, as coisas vão dar errado. E as coisas têm dado errado. Aí vem Guerra dos... como é que é? Começa ali na Guerra dos 100 anos, depois Guerra dos 30 anos, depois a gente tem as revoluções, revolta protestante da Inglaterra, Revolução Francesa, é guerra atrás de guerra. Primeira guerra, segunda, chega na Segunda Guerra, eles, meu Deus, puxa, o que será que está acontecendo? Aí eles vão resolver na raiz? Não, eles aplicam o método kantiano de pacificação, via racional, via dever. Equilíbrio de forças, entendeu? Baseado no organismo único. Aí o que acontece? Uma hora explode. Agora o Trump mudou a política externa, a Europa está se armando, né? A terceira guerra vai chegar rápido. Ia chegar mesmo por causa da China. Mas agora vai envolver todo mundo, é inevitável. Então, assim, a gente não sai desse círculo, entendeu? A terceira guerra não é só inevitável porque a China é a China. É porque a mentalidade moderna prevalece e chegou até a China, entendeu? E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.